Karina Becker de Domênico, ela é comentarista de moda aqui no programa Light News, moda ocular também é com ela. Por favor, eu queria a tua descrição e a tua opinião sobre os óculos novos do nosso convidado antes de anunciá-lo. Vamos lá, por favor. Claro, ele tinha uma armação de óculos mais quadradinha, né? Agora ele optou por uma mais arredondada, tá muito elegante, muito moderno. Perfeito, então está in, né? Não é out, ele está in, total. Vamos lá, Gilberto Inhoato, de óculos novos. Eu elogiava o cachecol dele, porque eu tenho prosopagnosia, né? Pra quem não sabe, eu não reconheço rostos, então a parte do rosto, assim, não presta muita atenção em ninguém, nada. Nem maquiagem, nem nada que se refira a rosto. E Gilberto Inhoato ali, nessa super elegância, ele que é professor de antropologia, psicólogo, doutor em violência conjugal. Bom dia, Gilberto. Bom dia, Maria. Bom dia, Karina. Bom dia especial a todos os nossos ouvintes. Agora eu fico impressionado porque a Karina faz uma descrição aí do óculos. Não, a Karina Mas você sabe que... Entende? Talvez... jornalista de moda, né? Você sabe disso. Pô, talvez isso tenha a ver, né, Maria, com a idade, porque você sabe que os ângulos retos, eles são mais contundentes e mais agressivos que os... né? Então, a forma mais ovalada, ela é mais sensível, ela transparece uma ideia de receptividade, né, de inclusão dos outros. Então, talvez Gilberto, por isso tenha... Posso te responder com apenas uma frase? Comigo não, violão, tá? Que eu já te conheço, tá? Você pode usar o óculos do formato que você quiser, que eu já te conheço. Brincadeira. Vamos lá. Querido Gilberto Inhoato, o alimentador de jacus, a gente também pode chamá-lo desse jeito, tá? Jacu, eu não estou falando uma pessoa mal vestida, estou falando o animal. E a nossa relação com os animais é o nosso tema com o querido Gilberto Inhoato. Esse tema, Gilberto, a gente está chamando porque o próprio Gelson Oliveira falou sobre animais ontem, falou sobre alguns filósofos que consideram a nossa relação com os animais. Eu tenho certeza que você vai trazer a tua preleção a um patamar diferente, o que é bacana, porque aí cada um fala do seu estilo. E mais tarde, logo depois de você, Gilberto, a entrevistada é a Manuela Baliana Maciel, querida Manu Maciel, que eu a conheço pessoalmente, né? Fundadora do Instituto Fica Comigo, do qual eu participei há alguns anos, e ela faz terapia assistida por animais. Aí ela vai falar dessa parte da terapia assistida por animais. Então, assim, eu acho que tem tudo a ver, e eu queria que você fizesse a tua preleção do jeito que te der na telha, tá bom? Nossa relação com os animais, o teu tema, Gilberto. Vamos lá, vejo que a nossa relação com os bichos, né, primeiro que ela não se dá diretamente como se dá com os humanos, porque os humanos têm linguagem social, né? Então os humanos respondem ao que nós perguntamos e há uma relação direta com a linguagem. A relação que nós temos com a natureza, especialmente a natureza dos animais, ela é indireta, né? Considerando que os animais têm uma linguagem genética e uma linguagem social pouco desenvolvida. Então, durante muitos séculos, né, para não dizer mais de 2000 anos, a relação entre o ser humano e os animais se deu por imaginações, pelo imaginário humano, por representações, esse é o termo técnico, representações mentais e sociais, por projeções do que nós imaginávamos o que era um bicho como pensava, inclusive até o século XVII, se tinha a plena convicção de que os animais não tinham razão alguma. Então, esta dificuldade da relação direta com os animais, ela durante séculos aqui, nós vamos já explicar isso melhor, ela produziu pensamentos, ideias, sentimentos, convicções, que às vezes não tinham absurdamente nada a ver com os bichos, né? E vejam como houve uma mudança imensa desta forma de se relacionar com os bichos somente por representações, suposições, criando fábulas, né? Por exemplo, as fábulas, que deriva a palavra fabuloso, vem de uma relação que nós tentamos dizer que os animais teriam algumas características que os humanos possuíam. Mas, normalmente, de forma geral, essas características que os humanos possuíam eram características ruins, que eram atribuídas a alguma categoria de animais que eram os animais do mal,
o lobo, o morcego, né, o sapo, a cobra, as aranhas, os peçonhentos. Então, se projetou muito durante todo esse tempo, né, mais precisamente até a metade do século XX, se tinha uma visão muito distorcida da natureza e dos animais. Só para citar uma grande mudança nisso, existiram duas anteriores a essa que eu vou citar, mas depois da Segunda Guerra Mundial, Maria, quando só na Segunda Guerra Mundial morreram 20 milhões de soldados e o dobro de civis, 40 milhões, 60 milhões de mortos entre 40 e 45. Nossa, é muita gente. Desculpe, entre 39 e 45. Né? Em pouco tempo, o ser humano cometeu uma atrocidade monstruosa, destruidora. O que aconteceu depois da guerra? Pela primeira vez, começa-se a pensar que aquilo que nós imaginávamos, que era qualidade dos bichos, da natureza, a destruição, a agressividade, a violência, o ser humano começa a se perguntar o que é que nós fizemos com a própria humanidade. E aí que nasce a Declaração Universal dos Direitos dos Animais, né? Depois, que é em 1978 apenas, que é a extensão da Declaração Universal dos Direitos do Homem, fundada pela ONU em 1945, pós-guerra. Então, a Segunda Guerra Mundial, ela serviu como um marco para que os humanos mudassem a sua versão, o seu pensamento que eles tinham a respeito da natureza. Que até então, desde Platão, né, o Gelson deve ter comentado, né, o próprio Platão dizia: os animais olham para o chão, o homem lança os olhos para os céus. Né? O Aristóteles depois dizia, estamos falando antes da era cristã, 300 anos antes da era cristã, por aí, o Aristóteles dizia que tudo estava arranjado, né? Assim como os vegetais estavam a serviço dos animais, os animais a serviço do homem. Depois a era cristã vai dizer que Deus colocou Adão como supremacia e controle sobre tudo que estava vivo. Então, o pensamento que nós tínhamos sobre a natureza e sobre os bichos, ele vem se modificando, né, até a Segunda Guerra Mundial. E depois da Segunda Guerra Mundial, passa-se a pensar, Maria, a natureza não mais por representações, não mais pelo imaginário, por projeções psicológicas. Começa-se a estudar, de fato, cientificamente, os movimentos ambientais, né, os grandes estudos das universidades, a fundação excepcional da neurociência afetiva, que é uma coisa fantástica, né, por um cara que morreu em 1917, o Jaak Panksepp. Esse cara, que foi um cientista, funda a neurociência afetiva, porque existem as neurociências cognitivas. Neurociência afetiva é um estudo, o Panksepp, se especializou, Maria, em estudar as emoções dos animais e chega à conclusão que muitas espécies, elas têm emoções iguais à espécie humana. O medo, o desamparo, o apego, a solidão, a agressividade, o sorriso, são emoções genéticas que estão nestes animais e na espécie humana. E é a partir desse momento que, então, nós passamos a entender os bichos, os animais, de uma forma muito semelhante pela qual nós entendemos os humanos. Então, houve um estreitamento imenso a partir do início do século XXI, né, final do século XX, no entendimento do que vem a ser a natureza, que até então a natureza ela era pensada em oposição ao homem. Natureza e cultura, natureza e humanidade eram duas categorias completamente opostas, e daí nós temos a história dos estragos que fizemos a ela. Essa é, assim, digamos que é um início, Maria, daí para situar o nosso ouvinte, né, dentro desse contexto maior de como nós nos relacionamos com os bichos. Bom, então, vamos entender, o bicho estaria num lugar completamente diferente, inclusive inferior, e depois a gente acaba percebendo que ele tinha alguma semelhança, mas a condição hierárquica permanece, né, Gilberto? Sim, a condição hierárquica permanece, né? Ela permanece e isso o Lévi-Strauss chama de oposição binária, né?
Nós precisamos, para pensar o que somos, nós precisamos pensar aquilo que nós não somos. Então, o ser humano tem como parâmetro de humanidade uma relação que muitas vezes se opõe completamente em gênero, número igual aos bichos e à natureza. Quer dizer, quando nós queremos depreciar alguém, nós dizemos que ele é burro. Né? Por quê? A burrice, a palavra burrice, ela retrata uma ideia muito forte do século XVII, que dizia que os animais não tinham alma e não tinham razão. Né? O Descartes cria isso. Né? O Descartes diz que o ser humano existia porque pensava. E o pensamento era uma essência da alma. Bom, o animal não tinha pensamento e nem alma, então ele não fazia parte da categoria nem perto dos humanos, era uma coisa. Então essas representações, elas vêm se modificando, mas nós temos essa necessidade de, quando reafirmamos a nossa identidade humana, nós nos diferenciamos da identidade dos bichos. Então nós dizemos para uma pessoa, você é burra, não fala besteira, a palavra besteira vem de besta, de bestialidade, que é o signo do diabo, que é uma coisa antropomórfica, né? Uma coisa do mal. Então há várias formas, né, de nós depreciarmos os bichos quando nós queremos enaltecer a identidade humana. Isso é presente ainda hoje na linguagem, né? E às vezes na prática, quando pessoas maltratam os animais. Então, isso chama-se projeção psicológica, né? Nós projetamos na natureza aquilo que nós negamos em nós. Então, quando nós queremos negar a agressividade no ser humano e nós vemos alguém que é agressivo, nós dizemos, isso não é humano, isso é uma monstruosidade, como se o monstro fosse um animal que vivesse fora do ser humano. Então, é um mecanismo de defesa muito comum, né, que nós usamos aí, chamando as pessoas de perua, de viado, de burro, de animal, de tantas pejorações, vaca. De vaca, isso, de anta, de vaca, de cavalo, né? Então, é muito curioso que esses animais também, Maria, eles tiveram seu período de privilégio na história. Por exemplo, os cavalos, até o final do século XVIII, né, eles eram tidos como um elemento nobre, porque eles construíram, a tração animal é que construiu a marcha da civilização. Depois do século XVIII, final do XVIII, começa a Revolução Industrial, a máquina a vapor, os cavalos vão ficando para lá. Mas até hoje os cavalos ganham de nós a tradição de comparados. No passado, os cavalos eram comparados ao que equivale hoje aos automóveis. Tanto é que quando você quer mostrar que um carro tem potência, nós dizemos que ele tem 500 cavalos, horsepower, né? Tem 500 HP, que é a força a cavalo. Então, o cavalo ele está no imaginário, né, coletivo como um dos bichos do bem que construiu a natureza. Então, por isso nós não comemos carne de cavalo no Brasil. Né? É diferente da relação que o francês tem, a politesse francesa tem com o cavalo. Não há essa relação, né? Nós comer um cavalo, um cachorro, esses animais que vivem e constroem o nosso dia a dia, seria como um ato de antropofagia, né? Como comer um ser humano. Então, essa relação que nós temos com os bichos, né, ela é muito curiosa, porque ela, em alguns momentos, elas não passam de projeções psicológicas, né, das nossas qualidades boas e ruins, dizendo que a raposa é astuta, né, dizendo que o elefante tem características X. Então, nós colocamos nos bichos coisas boas e ruins daquilo que nós somos, da nossa humanidade, Maria, às vezes para nos diferenciarmos deles e às vezes para nos aproximarmos. E cada vez mais estamos nos aproximando intensamente, ainda bem, dos bichos, Maria. Certo. E aí, Gilberto, me diga,
Nessa aproximação, a gente também tem uma mudança de hábitos. Você falou de comer carne de cavalo, até de comer carne animal também. Porque, de certa forma, você, por exemplo, está humanizando os animais domésticos, humanizando cachorros e gatos, mas ainda coisifica outros animais, como o gado, por exemplo, né? Isso. Vejam vejam que interessante, Maria, que a dieta da carne, no século XVIII, era a melhor dieta que se existia, porque os médicos adotavam isso, porque supunha-se que a carne vermelha, de caça especialmente, né, é um hábito comum a caça, né, a carne vermelha ela potencializava a agressividade e a virilidade no homem. E era a dieta mais rica em nutrientes. Durante o século XVIII se acreditava nisto. Então, a ideia de comer carne, né, era quase que uma obrigação da dieta humana. Isso vem se modificando, né? Nós vemos hoje uma relação, os movimentos aí que evitam a alimentação de carne. Nós temos aí um lado fantástico disso, né? Porque é claro que ninguém aqui está dizendo que, olha, não se come mais carne de forma alguma. Isso é algo que as coisas se modificam, a gente não sabe exatamente qual é a direção que o mundo vai tomar, isso é absolutamente improvável, mas o que nós percebemos é uma boa mudança na própria dieta, na ideia de que só a carne, como se acreditava no século XVIII, ela fortalece virilidade e agressividade. Então, essa é uma outra mudança que nós temos. Mas vejo que ainda nós teremos uma relação, como sempre tivemos, uma relação de projeção na natureza, né? Uma relação de tratar a natureza como se ela fosse hoje a extensão da nossa vida humana. A nossa relação passou de uma relação antropocêntrica, onde onde a natureza estava a serviço pleno do homem, né? Isso vem desde antes da era cristã, lá em Platão, Aristóteles, era cristã, até o século XX. Quer dizer, a natureza está aí para servir ao homem, está organizada para serviço do homem. Do antropocentrismo, nós estamos passando por um biocentrismo, que é um cuidado muito grande com os animais, tal como temos esse cuidado muito grande, o descuidado com os humanos. Só para exercitar essa lógica, Maria, do antropocentrismo, né, de que tudo na natureza estava a serviço do homem, tem um livro chamado O Homem e o Mundo Animal, do Kate Thomas. Tem outros livros aqui, tem uma pilha de livros aqui, né, que é Quando os Elefantes Choram, O Espírito Ocidental contra a Natureza, Uma História Verde do Mundo. E tem aqui o artigo que eu escrevi com a professora Maria Francisca Carneiro, que está à disposição na web Artigos, que é Manifesto em Favor da Proteção dos Animais. Então, nessas referências biográficas aí, só para citar o exemplo de como o antropocentrismo, a ideia de que tudo era para o homem, você tinha a seguinte lógica, Maria. Tudo estava organizado de forma que os camelos foram colocados no deserto, porque lá não existia água. Então, isto ajudaria a salvar o ser humano e também porque animais que daí tinham reservatório de água. Isso do século XVIII, se pensava dessa maneira. O excremento do cavalo e da vaca eram menos fétidos que os excrementos de outros animais, porque a criação teria pensado que o ser humano estaria próximo das vacas e dos cavalos para não sentir esse cheiro tão ruim. Por exemplo, nadar não era um hábito benquisto, porque nadar não era uma forma de locomoção humana. Por quê? Quem nada é peixe, quem voa é ave e quem anda é humano. Então esse era o pensamento do século XVIII para o século XIX. Os crimes, por exemplo, de invasão em domicílio durante a noite tinham um valor muito pior, eram mais pesados do que a invasão em domicílio durante o dia. Estava lá na lei no século XVIII. Por quê?
Porque quem vaga pela noite são as bestas noturnas predadoras à procura de alimentos, e o ser humano tem que dormir durante a noite. Então, esse pensamento antropocêntrico, né, de que a natureza e o mundo está a serviço do homem, do ser humano, cada vez mais tem diminuído. Cada vez mais nós pensamos que somos apenas uma parte disto, e que a nossa vida, queiramos ou não, estará daqui para frente destinada a um convívio mais íntimo com os bichos, até o nosso destino final, Maria. Até o nosso destino final. Gilberto, você terminou realmente com uma frase de impacto, né? Ou seja, estamos praticamente de mãos dadas e patas dadas com os animais, é isso? Talvez as patas sejam nossas, né? Exatamente, né? Nós precisamos aí de uma pequena lambida em nossa cara, de um farejo em nosso próprio nariz, para que talvez eles nos deem alma novamente, né? E nós e eles, bichos e gente, seguiremos juntos essa jornada na vida, porque todos nós um dia chegaremos ao final. E este é um momento que nós estamos vivendo, né? Especialmente onde o nível de agressividade entre as pessoas vem piorando nesse último século. As relações de individualidade e de hostilidade com os outros vem piorando cada vez mais. O isolamento, a falta de laços sociais, a falta de vínculos afetivos, de uma ética coletiva, isso tem piorado cada vez mais, né? A violência, porque a violência tem aumentado cada vez mais. Também isto ajuda, Maria, nós, feliz ou infelizmente, a deslocarmos a nossa afetividade, nossos laços sociais e afetivos para os bichos, não só para as pessoas, Maria. Perfeito, Gilberto. Obrigada por estar conosco, querido Gilberto Inhoato, professor de antropologia, psicólogo, com a gente às quartas-feiras. Até uma próxima, Gilberto. Obrigada. Obrigado a todos.